Muito bem, pessoal, iniciando mais uma aula de física e nessa aula nós estaremos falando sobre a estática dos corpos rígidos. Muito bem, pessoal. O que a gente tem que saber aqui? A estática, ela é um ramo da física que investiga as propriedades de equilíbrio em corpos que se encontram sob a ação de forças externas. Já vamos exemplificar isso daí para fazer sentido. A gente só tem que seguir algumas condições, alguns pressupostos, né? E um dos pressupostos básicos da estática é que os corpos estudados não sofrem deformação. Por exemplo, se for uma barra de ferro, ela não vai entortar, se for uma esfera, ela não vai amassar, ela não vai deformar de forma alguma, tá? Ela vai ficar sempre com as mesmas propriedades. E nós temos os dois pressupostos, e esses vêm lá da dinâmica, né? O primeiro é que um corpo está em equilíbrio, em movimento constante, ou em repouso, quando a força resultante externa que atua sobre ele é nula. A gente também já vai exemplificar isso daí, calma lá. E o segundo é que não ocorre a ação das forças externas que possam provocar sua rotação, ok? Então, o equilíbrio ele pode ser tanto estático quanto dinâmico. Quando é estático? Por exemplo, da forma que está aqui, tá? Esses dois exemplos aqui, nós chamamos então de equilíbrio estático. Equilíbrio estático por quê? Ele está parado, ok? Isso quer dizer que não existe força agindo sobre ele aí? Não, errado. Existe força sim agindo sobre esse objeto aqui, por exemplo. Ó, a gente tem a força-peso. Força-peso que é sempre vertical e para baixo, né? Que eu vou estar representando aqui. Olha lá, tem força agindo. Mas por que ela não cai? Porque essa caixinha está suportando esse peso. Ou seja, a gente vai ter uma força vertical para cima se opondo ao peso aí. E aí que está a ideia de equilíbrio. Uma está equilibrando a outra, uma está anulando a ação da outra. Tá? De modo que nós temos, então, o equilíbrio estático. Isso se repete aqui também. Aqui nós teremos a normal, vertical para cima aqui, que está se opondo ali, né? Vetorialmente falando, a força-peso dessa esfera para baixo aqui, ó lá. Né? Uma anulação da outra e ela fica ali paradinha. Aqui também, ó, veja bem, se a gente pegar essa esfera como exemplo, nós vamos ter a força-peso dela vertical para baixo. Por que ela não cai? Porque ela está sendo segurada ali para aquele fio, né? Que faz nela uma força que nós chamamos de tensão. Então, a tensão aqui, aqui nós estamos, né, partindo do pressuposto que ele está em repouso aqui, está tudo parado. Então, aqui, ó, a normal, ó lá, também está anulando a ação da força-peso. Opa, normal não. A tensão, né? A tensão também está anulando a ação da força-peso. Ó lá. E aqui? E esse bloco? Ele está parado por quê? Se aqui está puxando ele, por exemplo. Ou ainda tem a situação da gravidade, né? Que estaria fazendo com que ele podia estar escorregando aqui. Bem, a gente pode ter que a ação da força-peso dele se equilibrou com o peso dessa esfera. Ou ainda a gente pode considerar até que tem força de atrito aqui. Tanto faz. Mas se eu estou considerando que ele está em equilíbrio estático, eu sei que ele está parado. Vamos colocar as forças que a gente sabe que age aqui sobre esse bloco. Nós teremos a força-peso, que é sempre vertical e para baixo. Nós teremos a normal, que é sempre perpendicular à superfície, tá? Então aqui ela está retinha assim por conta da superfície aqui está na horizontal. Como a superfície aqui está inclinada, então a normal também vai estar inclinadinha aqui. E a gente não pode esquecer da tensão, né? Que é a mesma que está ali, só que aqui ela vai estar nessa direção. Tensão.
Bem, essas são as forças que agem sobre esse bloco. E a gente sabe que essas forças se anulam, tá? Automaticamente, nós temos a condição de equilíbrio. Se uma força está anulando a outra, isso quer dizer que a força resultante aqui vale zero, tá? Então, toma cuidado lá, a gente já falou sobre isso, né? Então, retomando esse conceito aí. Força resultante ser igual a zero não quer dizer que não tem força agindo, hein? Força resultante é igual a zero quer dizer que as forças que agem sobre o sistema se anulam, tá? Então, todas essas forças aqui, ó, vão estar se anulando, aqui é a mesma coisa e tudo mais. Ainda nós podemos ter a situação do equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico vai acontecer quando o corpo está em movimento, só que tem uma condição aqui, hein? A condição é que a velocidade ela tem que ser constante. Nesse exemplo, essa figurinha que eu coloquei aqui, ele está colocando a velocidade ó, constante igual a 80 km por hora, em cada situação que a gente tem aqui. Então, se nós fôssemos pensar na ação das forças que agem sobre o carro, a gente vai ter aqui também o peso normal, né? A gente vai ter também a normal, né? Vertical para cima, tá lá. Tudo aí. E o que faz o carro se movimentar, né? Bem, em algum momento, quem mudou o estado de movimento dele foi o motor lá. O motor fez força, teve atrito com o pneu, todas aquelas relações das leis de Newton que a gente já viu também. Mas o que acontece aqui? Nesse momento, a velocidade está constante. Então, eu vou considerar que a força que o motor está fazendo, por exemplo, para manter o carro em movimento, vou colocar aqui força do motor, ela tem que ter o mesmo valor da força de atrito, tá? Isso aqui poder ser nulo e a gente manter a condição ali de força resultante ser sempre igual a zero. Então, são 4 forças, elas estão se anulando aí, tá? Bem, aí vocês podem observar, ó, eu tenho vetor na vertical, vetor na horizontal, vetor na diagonal, como é que a gente arruma essa bagunça aí? Ó, o método mais simples e o que a gente costuma utilizar é o método da decomposição cartesiana. Basicamente, a gente separa o que está agindo no eixo X, lá do plano cartesiano mesmo, e o que está agindo no eixo Y, tá? Então, o que tiver na vertical ou na horizontal, nós estaremos definindo ele como, se está na vertical, né? Eixo Y, ou se está na horizontal, eixo X. E quando ele está na diagonal, o que a gente tem que fazer? Aí que está a ideia de decomposição. Nós temos que pegar o vetor que está na diagonal e considerar a parte dele que está agindo na horizontal e a composição dele, a parte dele que está agindo na vertical. Beleza? Então, assim, a gente tem que decompor, separar o que age em X, separar o que age em Y. Por exemplo, ó, o que a gente tem aqui? Essa tensão como exemplo aqui, ó. Olha só. Essa tensão, ela tá na diagonal aqui. Beleza? Coloquei ela aqui. Só que o que a gente tem que entender? Que parte dessa tensão, uma parcela dessa força, está sendo utilizada para manter o objeto aqui, ó, parado na horizontal. Ele não vai estar se movimentando para cá, ó, por exemplo. E uma outra parcela dessa tensão está fazendo ele ficar lá em cima também. Não está fazendo ele cair aqui, por exemplo. Deixa eu pegar outra cor. Não está fazendo ele cair aqui também, né? Ela está ajudando a segurar ele lá em cima. Então, vai ter uma parte dessa força que vai estar agindo na vertical. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma parcela da força que age no eixo Y. E como é que a gente chama isso? Bem simples, tensão em Y e tensão em X.
Beleza? É isso aí, né? Então, olha só, pelo método de decomposição cartesiana, a força resultante sempre é igual a zero, então também serão nulas as projeções dele sobre os eixos cartesianos, no plano das forças. Dito de outra forma, sendo a força resultante em x, que eu exemplifiquei ele só para tensão, né? E a força resultante em y, as projeções de F, R, que é a força resultante, nos eixos x e y, respectivamente. Então, o que a gente tem aqui, ó? O que é importante, tá? Que a força resultante tem que ser igual a zero, automaticamente a força resultante no eixo x tem que ser igual a zero, e o que também está na vertical, no eixo y, também tem que ser igual a zero. Meio óbvio, né? Agora, quais são as condições para a gente ter essa força resultante ser nula aí? A força resultante ser nula significa que a velocidade é constante. Ela pode ser igual a zero, como é esse caso aqui em cima, ou ela pode ser igual a esse caso aqui, ó, 80 km por hora. O importante é que ela não vai alterar. Se a velocidade não altera, a gente tem a condição que a aceleração é nula, tá? Sempre vai ser igual a zero. E aí a gente usar lá a equação fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olha só o que acontece, ó. A aceleração sempre tem que ser nula, sempre tem que valer zero. E chega de novo na mesma situação, né? A gente chega lá que qualquer valor que tenha a massa do objeto, se multiplicar pela aceleração que vale zero, a força resultante também vai valer zero. Muito bem, pessoal. Agora, e quando eu tenho esse sistema aqui, por exemplo, ó, que está acontecendo nesse bloco aqui no plano inclinado, né? Eu tenho três ações de forças diferentes, cada uma está para um lado diferente. Como é que eu vou organizar essa bagunça? Um dos métodos que nós temos é sempre você pegar vetor por vetor e colocar sempre um na extremidade do outro, a origem de um na extremidade do outro. Então veja aqui, ó, esse exemplo. Eu tenho 4 vetores aqui. Vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4, né? Uma forma bacana de tentar resolver esse tipo de exercício, até para facilitar a nossa vida de saber quem está na vertical, quem está na horizontal, quem está na diagonal, é fazer esse método aí que eu falei para vocês, né? A gente sempre vai colocar o primeiro vetor lá, força 1, na verdade nem importa a ordem, mas vamos colocar aqui o primeiro vetor, força 1, tá? Aqui é a origem da força 1 e aqui é a extremidade da força 1, tá? Eu vou colocar aqui então um Ezinho de extremidade e aqui um O de origem só da força 1, tá? Aí, ó, bem na extremidade da força 1, a gente vai colocar a origem da força 2. Então, a força 2 está vertical para baixo. Tá aqui, ó, vertical para baixo. Força 3 está horizontal para a esquerda. Origem, extremidade. E a última força que a gente vai ter ali, ó, é a força 4, que está nessa diagonal aqui. E a gente repete ela aqui com o mesmo ângulo que ela tem em relação horizontal e pronto. Aqui eu tenho, então, uma representação para facilitar, né, a nossa soma vetorial no futuro lá. Depois a gente vai ver como é que funciona bem isso. E mais uma vez, né, a força 4, a gente consegue decompor ela, uma parte que está aqui agindo na vertical, que a gente vai chamar força 4y, e uma parte que está aqui, ó, na horizontal, que a gente chama de força 4x. E é essa decomposição que a gente vai acabar utilizando na soma aí. Sim, a gente vai chegar em trigonometria em algum momento. Beleza? Bem, e o que seria o momento de uma força, ou a chamada também de torque? Diz aí, ó, no texto do livro. O momento de uma força é a grandeza que indica sua capacidade de fazer o corpo girar. Esse é o seu efeito, em torno de um polo P escolhido. A equação para a gente calcular o torque, ou o momento da força, é essa aqui, mp igual a F vezes D. mp é momento de um ponto escolhido P, né? Igual a força que está sendo aplicada nesse ponto, vezes a distância desse ponto até o centro lá de rotação,
Quer ver um exemplo aqui? Ó? Observa a figura abaixo. Momento M é o mesmo das alturas, das situações 1 e 2, mas que a situação 2 é mais conveniente, pois existe uma força menor para girar o parafuso. Então, ó, o parafuso aqui, ele está sendo o nosso centro, o nosso ponto de giro, tá? E quanto maior for a distância que a gente colocar aqui desse centro de giro, nós vamos ter, então, que menor será a força de aplicação. Por exemplo, a chave está com esse tamanho aqui, né? Eu vou aplicar uma força aqui. Se eu aumentar, nesse caso eu dobrei o tamanho do braço dessa chave, a gente vai acabar, a força cai pela metade. Aqui está a ideia de alavanca, né? Quanto maior for a distância do braço ou da aplicação da força ao ponto de giro, menor vai ser a necessidade dessa força aí. Observe que aqui a gente não está mais falando de equilíbrio, tá? Equilíbrio nós consideramos que o corpo está lá paradinho, bonitinho, não gira. Aqui nós estamos falando já de uma situação do corpo girando. Bem, acontece que às vezes um objeto ele vai ter vários momentos, várias forças sendo aplicadas em vários pontos diferentes. E a gente vai ter que o momento da força resultante de um sistema de N forças atuantes é igual à soma algébrica dos momentos das forças componentes em relação ao mesmo polo. Ó, analogamente falando, né, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem. Aqui é a soma algébrica, não me interessa se ele está indo para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, me interessa o resultado. E aqui sim a gente vai poder ter torque negativo, tá? A gente vai poder ter valores negativos na nossa soma. Mas observe aqui, ó, a gente tem uma força vertical para cima, automaticamente aqui eu tenho uma força vertical para baixo. Essa tá negativa, tá vendo? Porque aí agora nós estamos falando de força, de momento, né? Que é de soma algébrica. Aí, olha só, você vai ter uma força e uma distância fazendo ela girar. Se eu for procurar o torque resultante aqui, eu tenho que considerar as duas forças e somar elas. Ó, aqui é um exemplo, por exemplo, de um saca-rolha, né? Então você vai ter força para um lado, força para o outro e vai fazer ele rotacionar aí dessa forma. Bem, agora assim, para a gente poder entender bem e saber onde que vai estar rotacionando, onde que vai estar a força, onde vai estar o equilíbrio, nós temos que entender dois conceitos importantes, que é o centro de massa e o centro de gravidade. O centro de massa e de gravidade, às vezes, coincide o lugar, tá? Às vezes coincide o ponto, mas nem sempre. Vamos para os conceitos, então. Está lá no nosso livro, ó. Centro de massa é uma idealização utilizada em física, tá? Então, aqui é uma idealização. Tem que deixar claro que é uma simplificação da realidade, tá? E ele fala o seguinte, ó, que o centro de massa é o ponto na qual podemos considerar concentrada toda a massa do corpo de um sistema físico em estudo. Assim, um objeto se movimentaria como se todas as forças externas estivessem aplicadas sobre o seu centro de massa. Se esse corpo apresentar uma distribuição uniforme, for homogêneo e tal, assim, homogênea a distribuição da massa dele, né? Em toda a sua extensão, o centro de massa será o próprio centro geométrico, também chamado de centroide, como ocorre em uma esfera homogênea e maciça de aço. Depois eu vou mostrar uma imagem ali. O que seria, então, o centro de gravidade? E qual que é a diferença dele para o centro de massa, por exemplo? O centro de gravidade também pode ser chamado de baricentro, tá? E ele é o ponto de aplicação da força-peso. Se o corpo apresentar uma distribuição uniforme de massa e estiver imerso em um campo gravitacional uniforme, então o centro de massa e o baricentro serão coincidentes. Então veja lá a dica, hein?
Centro de massa e baricentro, ou seja, centro de massa e centro de gravidade só serão coincidentes quando o campo gravitacional for uniforme e ainda tem condições da distribuição de massa ser uniforme. Então vamos aos exemplos aqui. Na primeira imagem nós temos corpos sólidos que tem lá o eixo de simetria deles, tá? Representado na figura. O centro de massa está no encontro desses eixos simétricos. Então, o que seriam esses eixos simétricos aqui? Ó? Tem o eixo da vertical, na horizontal, e esse aqui que estaria perpendicular a eles, né? Seria o x, y e o z aqui. Então, sempre ele vai estar coincidente ao centro do objeto, quando a massa é distribuída uniformemente, tá? E aqui a gente tem que o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Agora, às vezes não tem essa coincidência por conta da forma com a qual está distribuída essa massa. Por exemplo, aqui uma mesa aqui, ó. O centro de massa de um corpo rígido não se localiza obrigatoriamente dentro da parte sólida do mesmo, como, por exemplo, as figuras acima aqui, né? Observe que o centro de massa aqui, ó, está fora do objeto. Então, se de algum modo eu quisesse fazer isso aqui ficar em equilíbrio, aplicando somente uma força, eu teria que aplicar a força nele aqui. E como é que eu faria isso? De algum modo eu teria que amarrar, sustentar, fixar algum pedacinho de ferro, alguma madeirinha, para ela poder ficar em equilíbrio aqui, entenderam? Então, é a mesma coisa com o sapato aqui, ó, o centro de massa dele está fora dele, tá? Se eu quiser manter ele em equilíbrio num único ponto, eu tenho que entender que tem que ser aplicado aqui, né? Ó, a força-peso dele está sendo aqui, ó, é aqui que está agindo, tá? Então, se eu quiser aplicar uma força que anule toda a ação do força-peso, eu tenho que colocar uma força vertical para cima aqui. E aqui é uma esfera, mas é uma esfera que não é distribuída de forma homogênea. Então, às vezes, a gente vai ter que a situação do ponto, do centro de massa dele, não vai coincidir com o centro da esfera. Bem, aqui eu coloquei as fontes, tá? Nós pegamos lá do nosso livro didático e também o site Física e Vestibular. Eu vou estar colocando para vocês esse PDF também, e lá vocês vão ter o link direto para acessar. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.